Ela perdeu 30 quilos fazendo apenas o básico, logo após a vinheta. Olá, você está no Café com Propósito, podcast de bate-papos. Eu sou o Ed. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, deixe o seu like para que esse vídeo atinja mais pessoas. E se você perdeu os episódios anteriores, vai aparecer um card aqui em cima e você vai poder ver o anterior e os demais. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela King Alimentos, que foi o episódio anterior. O dono da King conversou com a gente. Papo muito legal. Vai lá e assista. Vai te inspirar, tenho certeza. King Alimentos vende carnes porcionadas e entrega aqui na região de São Francisco do Sul, entrega na sua casa gratuitamente. Hoje a gente tem uma convidada especial, Geisa Santos. Boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra, né? Acredito que é uma oportunidade quase que única na vida de poucos, né? Poder participar de um momento como esse, compartilhar a história da nossa vida com outras pessoas. Muito obrigada. E a ideia do canal é essa, Geisa, que todo mundo tem uma história que merece ser contada e que vai inspirar as pessoas, né? Então, com esse canal, e eu tenho recebido alguns retornos bem legais, poxa, aquele episódio foi bacana, porque isso e aquilo. E a ideia é essa, criar essa agenda positiva para que as pessoas, né, tenham um crescimento, uma evolução, né? Mas, na verdade, a gente que agradece você estar aqui. A gente vai falar sobre a sua história, vamos falar sobre nutrição. Isso. Né? Vamos falar sobre várias coisas legais. E qual é a tua história? Você é da onde? Bom, eu sou natural de São Paulo. São Paulo? São Paulo, Zona Leste de Sabia São Paulo, não. capital. Nasci lá. Morei lá até os 11 anos e meus pais receberam uma proposta de trabalho para Brusque, Santa Catarina. E aí nós viemos para cá, né? Então, tinha 11 anos de idade, cresci em Brusque, me casei em Brusque, tive as minhas filhas Brusque? Lá. Gosto, não vou dizer que eu torço, porque eu não acompanho fervorosamente, Inclusive, mas hoje tem jogo do Brusque e do Vasco. Do Vascão. simpatizo com o Brusque, tenho camisa do time e tal, mas não acompanho muito, né, tão de perto. Mas cresci em Brusque, me casei lá, tive as minhas filhas lá, e há aproximadamente 9 anos, o Ângelo, né, meu esposo, recebeu uma proposta de trabalho aqui em São Francisco do Sul, e aí nós viemos para cá e estamos morando por aqui nesse paraíso que eu amo demais, essa cidade, né? Eu pretendo ficar por aqui, espero não ter que sair daqui, a não ser que Deus nos direcione para outro lugar. Mas, a princípio, a minha ideia é envelhecer Firmou aqui. a tenda, montou a tenda aqui. Com certeza. Criamos raízes aqui, né? Uma cidade que, nossa, não tem como não gostar de morar aqui, né? E a gente faz parte de uma comunidade que nos abraçou, nos recebeu muito bem. E a gente tem amigos incríveis, né? A nossa família também acaba vindo para cá e aproveita a praia e tudo mais. Então, a gente está bem. Eu, pelo menos, estou bem feliz morando aqui. Acredito que a minha família também. Que legal. E como é que foi essa história de... eu estava lendo uma pesquisa daqueles propósitos de final de ano, de virada de ano, a perda de peso ou atingir o peso funcional, o peso adequado, ideal, sei lá. E está entre os mais prevalentes desses propósitos de início de ano, né? E todo mundo quer, ninguém, quer dizer, ninguém não, né? Muita gente tem essa vontade de chegar no seu peso, né? Naquele peso que a própria pessoa idealiza. Como é que foi isso? 30 quilos, assim? Quando é que virou a chave que deu aquele estalo e você falou, vou perder? Sim. A minha história com o peso, né, já vem de um bom tempo, né? Então, eu vivia naquele processo de ganha peso,
perde peso, ganha peso, perde peso, o tal do efeito sanfona, né? Fazia algumas dietas restritas por conta, eliminava alguma coisa de peso, né? E aí, no decorrer do ano, como eram restritas, não eram sustentáveis, então acabava tendo um reganho de peso. E assim foi. Praticamente depois que as minhas filhas nasceram, eu vim ganhando peso ao longo dos anos, né? E aí, em relação ao peso que eu tinha quando eu me casei, e em relação ao start desse processo de emagrecimento, foram mais ou menos 30 quilos, né? Daí, num período de uns 10 anos, mais ou menos. Então, eu fui ganhando e acumulando, né? Ganhando e acumulando peso. Tive algumas perdas, 10 quilos, mas nada sustentável, né? Eu fiz várias promessas de janeiro, né? Esse ano eu vou mudar e tal. Mas o que realmente me levou a encarar de vez o processo foi um cansaço. Cansaço? Né? Um cansaço, porque nada do que eu fazia parecia que se mantinha. Eu não conseguia encaixar um estilo de vida. E eu estava cansada disso, sabe? Faz uma dieta, perde peso, aí ganha peso. Parecia que nada funcionava para mim, sabe? E eu queria ter um estilo de vida saudável. Eu sempre gostei de praticar esporte, pratico esporte minha vida inteira, né? Já fiz várias coisas e nada parecia assim, ser muito constante na minha vida. Essa que é a verdade, em relação a peso. Então, quer dizer, só contextualizando, a questão foi mais saúde do que estética. Assim, ou caminham juntos? Caminham juntos, né? Assim, o primeiro ímpeto, claro, foi estética. O meu processo começou em março, né? No mês de março, porque eu passei o mês de janeiro e o mês de fevereiro inteiros deitada no sofá. E eu morava a 1 quadra da praia. Então, assim, eu tinha as crianças, eu morava pertinho da praia e eu passei o verão inteiro sem disposição para absolutamente nada. Eu acordava, cuidava dos afazeres domésticos e me jogava no sofá e as crianças pediam para ir à praia e eu... agora está quente, mais tarde a gente vai. Amanhã a gente vai. Ia protelando, né? Foi estético porque em janeiro do ano que eu comecei, que foi 2018, né? Todo o processo começou em 2018. Tem umas imagens, eu até mandei antes, né? 2015, 2016, para ver que realmente não foi do dia para a noite que eu engordei e também não foi do dia para a noite que eu perdi peso, né? Mas em janeiro de 2018, eu fui numa loja para comprar bermuda, porque era calor e tal, e aí nada mais me servia. E eu tinha a noção de que eu estava acima do peso, eu via, né, no espelho, mas eu não sabia o quanto. Eu evitava me pesar, eu não entrava nas farmácias, eu fugia de balança. Sabia que estava ruim, mas não queria saber o quão ruim estava. E aí eu entrei na loja e falei para a vendedora, eu quero olhar bermudas. E ela falou, que tamanho? Eu disse, acho que 42, que era um tamanho que eu usava, né? No passado. Um tempo, E ela foi muito simpática, porque ela não falou nada, ela simplesmente me entregou o 42 e, nossa, não chegou nem na canela, né? Aí eu falei, você tem o 44? Ela me deu o 44. Chegou no joelho. Você tem o 46? Aí chegou na coxa, resumindo, eu saí da loja com a bermuda tamanho 48. E aí começou a cair a ficha, tipo, nossa, eu usava 42 não faz muito tempo, né? Como assim eu estou usando 48, né? E fui para casa com isso, mas assim, começou um incômodo, né? E daí, a indignação. Você vai colocar uma roupa, a gente que é mulher, coloca uma blusinha, daí retrata, daí pega uma mais larga, daí prende no braço. Então, essa questão de você se olhar e não se gostar, que é o que a gente chama de estética, né? De você olhar e não gostar da imagem que vê, pesou bastante. Mas eu queria também um estilo de vida saudável, eu queria pensar em saúde, né? Depois que a gente se torna mãe, o que a gente quer é ver os nossos filhos crescer e acompanhar eles por muitos anos, né? Claro. E eu tinha sonhos também, planos, então eu não queria morrer com obesidade, né? E eu sempre soube que é muito grave a questão do excesso de peso e a questão de obesidade. Eu não sabia o quanto até começar a estudar, mas eu sempre soube que é grave, né? As pessoas, né, hoje em dia
polemizam isso e tal, mas assim, a estética cada um sabe de si, né? Mas já está mais do que provado na ciência que algum peso a mais te traz alguns problemas também, algumas doenças em potencial, né? Então, a obesidade é uma doença com o CID próprio, CID-10. Então, a pessoa que está em obesidade, ela é classificada como doente. É doença. Mas isso, a obesidade é um índice de massa corporal. Isso, é um IMC acima de 38, se eu não me engano. 38, 40 é considerado obesidade. Então, a pessoa está num IMC de obeso, ela está doente. Mas os meus exames... É uma CID-10 é uma doença. Obesidade é uma doença. Entendi. E o sobrepeso, aí cada um decide o que quer. Isso, o sobrepeso ainda não é classificado como doença, mas quem está no sobrepeso... não é geral, né? Isso, óbvio, mas assim, é muito mais fácil você chegar à obesidade, né? Se você já está caminhando num sobrepeso durante muito tempo. Chegou no sobrepeso por algum descuido, muitas vezes é hormonal, né? Claro. Algumas vezes é hormonal, algumas vezes algum distúrbio, né? Alguma doença, alguma coisa, né? Mas assim, é muito perigoso quem está no sobrepeso, se mantendo em sobrepeso muito tempo, acabar caminhando para uma obesidade. E o pior da obesidade é que, além de ser uma doença, geralmente ela traz outras doenças tão graves quanto, né? Hipertensão, diabetes. Então, assim, é algo que a gente precisa ficar atento, né? Porque, como você falou, pessoas romantizam, aceite-se como você é e tal. Ok, aceite-se como você é, mas... Cada um decide por si, mas tem o problema da doença. Exatamente. Agora, se você está doente, aceite-se como você é. Tipo, Geis, eu tenho o quadril mais largo, eu tenho o ombro menor. Tá. Essa sou eu, esse é o meu padrão de corpo. Isso eu aceito. Agora, estar com sobrepeso, estar com um corpo disfuncional... Você não foi diagnosticado, não chegou a ser obesa, mas você não cheguei à obesidade, eu estava no sobrepeso, né? Ainda no sobrepeso, mas num limite. Se eu engordasse mais alguns quilos, eu caminharia para um grau de obesidade, primeiro grau. Era engordar mais um pouquinho e você se encaixaria... Se eu me mantivesse no estilo de vida que eu estava, completamente sedentária... comendo absolutamente qualquer coisa, um sono irregular, fatalmente eu chegaria em um estado de obesidade, assim, né? Estaria caminhando para isso. Aí você ficou indignada, ficou consternada com aquela situação, né, da bermuda e do cansaço. E aí você, dali para frente, você falou, agora chega? Isso, daí no mês de março, ainda esperei, eu falei, aqui a gente vai protelando, né? Segunda eu começo. Em fevereiro as crianças começam a aula, daí eu começo. Segunda vai passar é o dia de começar Dia Mundial coisa. do Eu Começo, né? Daí eu, vai passar o feriado de carnaval, depois eu começo e tal. E fui protelando. Chegou o mês de março, já jogando para frente, e eu fui numa farmácia, só que eu estava sozinha. E eu falei, deixa eu subir aqui na balança para ver o quão ruim está. Na minha cabeça eu pensei, 70, 75, porque eu vinha com 65, 70, então... O teu adequado pela tua tua altura é quanto? De 55 a 60. De 55 a 60. Isso. E você achava que estava com 70? 70, 75. Eu pensei, deve ser por aí, né? E aí eu subi na balança e eu estava com 87. E eu tenho 1,61 m. Então, 1,61, 87 quilos. Aí eu olhei e falei, nossa, tá muito ruim. Doeu. Tá muito ruim. Daí eu cheguei em casa... E peguei um pote de doce de leite. E aí eu sentei e comecei a comer o doce de leite chorando, porque eu estava com sobrepeso. O doce de leite? Com um pote de doce de leite. Isso para compensar o... Mas assim, Mas estou contando a real, foi o que aconteceu. É verdade. Mas não era para você não comer? Exatamente, mas é que assim, a questão do peso e a questão da comida... ela está muito envolvida com o nosso emocional, né? Na verdade, a gente, com o psicológico, a gente tem um olhar um pouco
é errado para o alimento, na minha opinião. Porque se eu te perguntar qual é a função da comida, do alimento, seria... No início, começa com a sobrevivência. Depois, começa com prazer. Vem o prazer, né? Não deveria, Não né? deveria, né? Então, porque comer bem, assim, comer bem, que eu digo, comer comidas gostosas é prazeroso. É prazeroso. Estar saciado também é bom. Também é bom. Passar fome ninguém gosta. E como tudo na vida, tem o equilíbrio disso tudo que é a função do alimento. Né? Então, mas assim, a função do alimento é nutrir o corpo. Ponto. Todos os outros adjetivos que a gente dá para o alimento são coisas nossas, exatamente. Os animais não tem nada disso. Eles né? comem simplesmente para sobreviver. Eles comem para nutrir, eles comem quando estão com fome e param quando estão saciados, que é o que nós deveríamos fazer. Aliás, nós nascemos com o mecanismo fome e saciedade muito perfeito. E no decorrer da vida a gente acaba desequilibrando o mecanismo fome e saciedade. A gente almoça porque está na hora do almoço, independente se está com fome ou não. A gente toma café da manhã, porque quando a gente acorda, tem que tomar café da manhã, com fome ou não. E é errado, né? O certo seria a gente comer quando está com fome, parar de comer quando está satisfeito. Ai, mas está tão gostoso, eu vou comer mais um pouquinho, mais um pouquinho. E o bebê faz isso bem, né? O bebê já está prontinho. Independente do horário, ele... Se ele estiver com fome, ele vai chorar e você vai alimentar. E se ele estiver satisfeito, não adianta se tentar amamentá-lo, ele vai colocar para fora. Simples assim. E a gente perde isso, né? O ser humano não. Eu estou aqui vendo um filme, aí já coloco uma batatinha do lado, aí uma pipoca, e vou ali e tal. Na verdade, eu não estou me nutrindo e não estou aplacando a fome. Eu estou... mastigando. Me divertindo. Exatamente, né? Parece que a gente tem a necessidade de estar mastigando, né? Tá beliscando alguma coisa. Ou seja, e tal. Você, né? Primeiro, a gente não está recomendando nada aqui, é um bate-papo, né? E a pessoa faz o que quiser. Mas assim, o ideal, na tua opinião, né, seria procurar a pessoa que está querendo mudar esse quadro. Procurar um psicólogo e depois procurar um nutricionista? Eu acredito que uma equipe multidisciplinar é super bem-vinda para quem quer esse tipo de mudança de vida. Um psicólogo é fundamental. Eu falo que a terapia ela te dá uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas dentro e que durante o meu processo de emagrecimento eu abri essa caixinha várias vezes e fui pegando várias ferramentas que a terapia me deu e fui usando durante o processo. Então, para mim, foi muito quer dizer, bom. Você fez terapia nesse início de processo? Não, eu fiz terapia muito antes e por outra razão. Entendi. Por outra razão. Mas é tão bacana fazer terapia, é tão válido para a vida, eu recomendo fortemente fazer terapia, porque justamente te dá essas ferramentas de autoconhecimento, de entender algumas coisas, de te instrumentaliza para você superar algumas barreiras que possam... Exatamente. E você passar por qualquer processo que você quiser encarar na vida, você consegue usando essas ferramentas que você tem. Claro, às vezes você precisa voltar lá e fazer alguns ajustes, né? Mas te dá uma boa instrumentalização, exatamente. Então, aí você matou aquele pote de doce de leite. Isso, chorando, né? Comi o doce de leite chorando, porque, né? Nossa, como assim? 87 quilos, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu deixei chegar nesse ponto? E agora? E aí comi, fiquei muito mal, e aí no outro dia eu acordei e falei, mas eu sei o que fazer. Porque, no fundo, todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma noção... Tem uma boa noção, né? Do que é que a gente faz quando a gente quer reduzir o peso, né? Se você perguntar para qualquer leigo, ele vai falar assim, fecha a boca, né? Tem que fechar a boca, tem que comer menos, tem que fazer atividade física. No final das contas, palestras são todas válidas, mas se no final de tudo isso você não tiver o déficit calórico, exatamente. Acabou. Então, se você ingerir mais calorias do que você gasta,
Acabou. Isso. Não vai. Não... É muito simples, né? Mas, assim, às vezes, para um leigo é mais difícil você entender déficit calórico, superávit calórico, mas, assim, todo mundo que você perguntar sobre emagrecimento, a pessoa vai falar: eu tenho que comer menos besteira, menos porcaria, e tem que praticar atividade física. Então, todo mundo sabe o básico. E eu também sabia o básico. Exatamente. Então, eu falei, poxa, eu sei o que fazer. O que é? Preciso comer bem e melhor, né? Comer coisas melhores. E preciso praticar atividade física. Como eu falei antes, eu sempre pratiquei, né? Na época eu até praticava jiu-jitsu, mas assim, ia uma vez por mês, uma vez a cada 15, né? Muito. Não era frequente, não fazia com frequência. E aí, como eu estava muito acima do peso, eu ia treinar, eu sofria muito para treinar, me machucava, muito cansada, ficava roxa e tal. Então eu falei, não era motivador estar lá, porque o sobrepeso, para o meu caso, ele me trouxe, assim, muito desânimo, sabe? Eu ficava assim, eu não tinha ânimo para fazer praticamente nada, eu não tinha, sabe, levantada do sofá e subir a escada, minha casa era um sobrado, subir a escada nossa, eu passava o dia achando desculpas para não ter que subir, porque subir a escada era muito cansativo. Mas, né? Geisa, eu ainda estou curioso com o gatilho, porque muita gente está ouvindo, né, e ouvindo e está falando assim, eu já tentei um monte de coisa. Qual foi o gatilho que virou tudo e você falou, agora chega? Foi nessa manhã, depois do pote de doce de leite. Depois do choro. Depois de chorar, que eu acordei e falei, era uma quinta-feira. Minto, uma quarta-feira. Eu falei, eu sei o que fazer. Mandei um WhatsApp para a professora do estúdio de treinamento funcional, que eu estou lá até hoje. Mandei um WhatsApp para ela. Não, nessa época eu estava completamente parada. Né? Como eu falei, muito de vez em quando eu ia no jiu-jitsu, só. Mandei um WhatsApp para ela, para a Fran, minha parceira, amiga mesmo. E aí falei, Fran, preciso emagrecer muito, enchi de ouro na mensagem. Ela falou, olha, a gente tem aqui um circuito funcional, são 30 minutos e é bem voltado para emagrecimento. 30 minutos nas terças e nas quintas, era uma hora por semana de treino. Então, no meu caso, foi porque eu ajustei a alimentação. Num processo de emagrecimento, o exercício ele é excelente. Ele assim, é um perfeito complemento, mas o que emagrece é dieta, é a alimentação. Quer dizer, sem dieta você não consegue. Não é que você não consegue, sem reeducação alimentar. A dieta eu considero 80% do processo de emagrecimento. Eu considero 80%. Porque claro, tem se pessoas... a pessoa treina uma maratona e corre 2 horas por dia, aí é uma outra história. Mas ninguém faz então, isso. A gente está falando de atletas, né? Uma pessoa que já tem um perfil de atleta, porque para correr uma maratona você vai fazer uma preparação de uns 6 meses, no mínimo. Aí tem a Aline, que é minha coach de corrida, mas eu que quis me corrige. Se a pessoa não gasta muito, mesmo com atividade física, tem que ser na alimentação. Né? Exatamente. Então, assim, e mesmo você fazendo uma atividade física muito intensa, se a tua alimentação não tiver de acordo, você nem vai conseguir fazer uma atividade física muito intensa se a tua alimentação não tem fogo, não. Então, por isso que eu te falo que a alimentação não é defendendo a nutrição, mas é que a alimentação é a base. Porque você acabou fazendo nutrição, você ainda está cursando, né? Eu estou cursando no 7º semestre. Está no 7º, está quase terminando. Quase. Você entrou para a nutrição por causa desse processo? Por causa do processo de emagrecimento. Porque daí, nesse start de voltar a praticar atividade física, eu associei a alimentação. Então, eu comecei a me alimentar melhor e comecei a praticar atividade física. Mas, como eu falei, era 1 hora por semana. Então, se eu dependesse só da atividade física, eu não teria emagrecido. Então, eu precisei mudar a minha alimentação. E como é que foi essa mudança? Isso, porque assim, se você mudar, isso eu falo para qualquer pessoa que está pensando em eliminar qualquer excesso de peso, sobrepeso, se você mudar a qualidade do que você come, se você só pensar em qualidade, sem pensar em quantidades, pensar em qualidade do que você come, já é 70% do caminho andado. Então, foi o que eu fiz. Explica um pouquinho mais. Tirei açúcar, o refinado de mesa. Eu tomava café, eu colocava 4, 5 colheres de açúcar. Eu tirei. Não tomo mais café com açúcar. De uma hora para outra. Porque eu cortei. Cortei açúcar de adição, né? Mas eu levei
40 dias. Eu até pensei em reduzir, sabe? Tipo, em vez de 3, colocar 2, em vez de 2, colocar 1, eu pensei em reduzir. Mas eu funciono mais no ou vai ou radicalismo. racha. Eu funciono assim. Então, para mim, é assim. A partir de hoje, não como mais açúcar. A partir de hoje, eu não como mais açúcar. Então, eu fiz dessa forma. Não, mas eu digo assim, só para explicar um pouco. Eu levei 40 dias para parar de perceber que eu estava sem açúcar. Porque assim, eu também fiz isso. Né? Vi uma palestra, li um livro e tal, e falei, cara, o açúcar de adição é pernicioso, é perigoso e tal. Está provado, acidifica o sangue e tal. Enfim, um monte de coisa que você sabe bem isso, bem mais do que eu. Mas aí eu falei assim, eu vou parar com açúcar, porque você dá pequenos passos. Não adianta você, agora eu vou fazer de tudo, tudo perfeito, vou cortar sal, vou malhar todo dia. Não, calma. Eu fui primeiro no açúcar. O primeiro dia, a copeira lá do trabalho vinha, né, me trazer e tal. Aí, açúcar e tal. Eu falei, não. Aí eu tomava um pouquinho e não aguentava mais, porque era horrível, amargo e tal, tal. Aí no segundo dia tomava um pouquinho. Terceiro dia, lá pelo 20º dia eu já estava tomando a xícara, mas não gostava, uma xícara pequena. No 40º dia foi interessante que eu fui marcando, né? Eu simplesmente falei, estou tomando sem açúcar, tá bom isso daqui. Tá gostoso, né? Tá gostoso, estou sentindo o sabor do café e tal. Então, dali para adiante, eu ainda tentei uma vez com açúcar e não gostei. Não. Então, assim, eu fui radical, né? Estou te introduzindo para deixar você falar. Eu fui radical, mas eu levei 40 dias para gostar. Sim. Porque, sinceramente, os primeiros dias foram terríveis. E eu gosto de café. Inclusive, o nome do programa é Café com Propósito. Mas não foi fácil. Mas foi assim, radical. Sim. Eu também discordo de você. Não, eu vou cortando aos poucos, Cada um faz o que quiser, né? Porque mas tem pessoas que funcionam. Tipo, não, eu fui reduzindo, eu não consigo tirar aos poucos, né? O que eu tenho aprendido, assim, de mais valioso na nutrição, estudando nutrição, cursando, é que nós somos completamente diferentes uns dos outros. Não existe ninguém igual a ninguém. Então, até a gente fala lá na faculdade que a palavra da nutrição é depende. Porque depende. Não existe fórmula pronta. Não existe, depende, né? Então, tem pessoas que vão ser como nós, vão falar assim, a partir de hoje não coloco mais. E tá tudo bem, vai demorar 40 dias. Eu demorei um pouquinho menos, acho que foi uma semana e pouquinho. Eu já começou a gostar? Já comecei a gostar do café sem açúcar. Nos primeiros dias, eu comia com uma banana, né? Então, era um gole no café, mordia a banana. Um docinho, né, porque o doce da banana ia quebrando o amargo do café. Mas foi coisa de uma semana, depois eu já não precisava da... É boa até. Porque, né, ia equilibrando ali o doce de né? Porque eu tirei não só o açúcar de adição, eu tirei tudo de que fosse de bolo, de doce, de tudo que tivesse açúcar, eu simplesmente cortei. E isso foi, assim, a partir de hoje não como mais. Radical. E comecei a comer a tal da comida de verdade, né? Porque na época que eu comecei, eu fui pesquisar, né? Qual é a dieta da moda? Eu creio que eu digitei exatamente isso. Dieta da moda. Qual a dieta da moda agora, cetogênica, né? Low carb, né? Low carb. Tava muito em alta low carb. Tá, que é isso? E eu comecei a pesquisar, né? Falei, acho que essa aí eu consigo seguir. Porque lembra que eu falei que anteriormente eu engordava, emagrecia? Sanfona. Exatamente, mas assim, dieta da sopa, já fiz. Dieta da lua, já fiz. Dieta do ovo, já fiz. Eu já tinha tentado várias técnicas, métodos, eu já tinha tentado, né? Mas eu queria algo que fosse sustentável, porque do ovo, por exemplo. E definitivo, né? E definitivo. 3, 4 dias comendo ovo. Ok, mas você não vai ficar mais do que isso, você não consegue. Então, assim, eu queria algo que fosse gostoso, que fosse tranquilo, entre aspas, né? Mas que desse para fazer. E aí eu achei a low carb.
quantidade, que você elimine os carboidratos simples, pão, macarrão, arroz e tal, farinhas brancas, e você passe a ingerir uma quantidade menor de carboidrato complexo, batata doce, a própria batata inglesa e outros, né? Tem até uma piada que diz assim, o problema são os pós brancos. Sal, açúcar, cocaína. Mas eu diria que o açúcar é farinha. pior que o sal. Hoje em dia a gente tem muitos trabalhos publicados que o sal não é um vilão como foi pintado, né? Hoje em dia se tem muito mais problemas de hipertensão por excessos de carboidratos, por exemplo, do que pelo excesso de sal. O açúcar é mais vilão do que o sal. O açúcar eu considero um vilão muito mais prejudicial para a saúde do que o sal, porque você não consegue ingerir uma quantidade gigantesca de sal. Sal verdade, né? que você usa para cozinhar. Agora, se você comida está falando salgada, em produto industrializado carregado de sódio, aí é outra história, entende? Então, assim... Um refrigerante famoso, por exemplo, aí... Exatamente. Escuro, que todo mundo gosta, que Eu tem não gosto. sódio. Eu gosto bastante. Tem sódio pra caramba. É engraçado porque anos antes, já fazem aí uns 8 anos que eu não tomo refrigerante. Eu parei por uma questão renal. Eu tinha recorrentes crises de cólica renal e eu cortei o refrigerante da minha vida, mas sem pensar em emagrecimento nem nada. Então, o refrigerante já não fazia parte da minha vida quando eu comecei o processo de emagrecimento. Então, não precisei tirar ele também, né? Mas essa é outra história. Mas a questão do açúcar é muito mais prejudicial do que o sal. Então, o que eu fiz foi melhorar a qualidade da minha alimentação. E quando eu li acerca de low carb... Sempre tinha isso, comida de verdade. Comida de verdade. O que é a tal da comida de verdade? Comida de verdade, né? Exatamente. Deixa eu ver se o senso comum eu acerto. Frutas, verduras, legumes, carne e ovo. É isso. Um ingrediente só. É isso. Eu falo assim para as pessoas que eu assimilei como sendo as coisas que Deus fez. Comida de Deus. Porque assim, frutas, criação, animais... os legumes, as verduras, é tudo criação de Deus, não tem muito ação do homem, a não ser, obviamente, o plantar e o colher, mas assim, não passa pela indústria, né? Eu não sou contra a indústria, não é um levante cada um contra. Faz o que quiser. Exatamente, mas a nutricionista nossa uma vez falou assim, Ed, tira os ingredientes. Se você lê um rótulo, ingredientes... evita. Exatamente, né? Então, hoje em dia se fala muito. Fica né? ovo, carne. Né? O descasque mais, desembale menos, é uma frase que a gente lê em tudo que é lugar. E aí eu fui para essa linha. Eu falei, poxa, faz sentido. E é fácil, no meu caso, naquela época, essa é fácil de seguir, porque eu não tenho que comprar nenhum produto mirabolante, porque você já viu aquelas dietas que você tem que comprar... Shake de não sei das quantas. Salda dos montes que as freiras plantaram, sabe? Uma coisa muito... que você fala, gente, como assim? Eu não tinha como procurar... Difícil acesso para o público em geral, né? Porque aí a pessoa olha e fala, vou dar o cardápio básico para o emagrecimento. Que não sei o quê, que presunto de Parma com não sei das quantas. Pô, não acho. Sim, uma castanha. Não, castanhas são ok, mas não são em conta. Não, tem essa receita aqui que usa farinha de amêndoa. Gente, farinha de amêndoa é caríssima para alguns alguns bolsos. Farinha de amêndoa com quinoa, com não sei o quê. Entende? Algumas coisas são acessíveis, mas sim, se você for montar um cardápio baseado nisso, é muito caro para manter. E nessa época aí que eu comecei o processo de emagrecimento, eu não tinha recurso para procurar uma profissional para me ajudar. Seria o certo, seria muito bom, teria sido muito mais fácil do que foi se eu tivesse conseguido ter um acompanhamento. É até bom esse teu testemunho, porque é a média dos brasileiros. É a vida real de todos nós brasileiros. Exatamente. Com algumas exceções que você não tem. Se você pode ter uma profissional ou um profissional para te ajudar, você vai ser muito mais assertivo, você vai ter um cardápio completamente de acordo com as tuas necessidades, você vai errar menos, desde que você não desista depois da primeira consulta, né? Porque eu conheço um povo aí que vai uma consulta, faz 10 dias e aí? Não deu certo, mas... Não, nem voltei. Né? Então, quando a gente... Agora, falando como quase nutri, né? Quando você vai pensar num paciente, você pensa
num trabalho, porque, né, prazo. como eu falei, eu não ganhei peso do dia para a noite, não perdi do dia para a noite. Então, não tem como você, em uma consulta, e querer que saia de lá com toda a questão resolvida. Então, você precisa, né, confia no profissional que você escolheu e faz um acompanhamento bem feito, né? Claro. Mas aí, voltando, então, para o meu caso, eu não tinha como, não tinha recurso disponível para investir nisso. Então, eu tinha que fazer o que eu podia com aquilo que eu tinha. Lendo sobre comida de verdade, e agora, né, que se detalhou tão bem o que é, eu fui para essa linha. E aí, quando a gente melhora nessa questão da qualidade, as quantidades não são tão importantes, porque uma preocupação, quando a gente fala dieta, né, regime, cardápio, é pensar em quantidade, reeducação. Ah, mas quanto de quanto? Mas se você melhorar qualitativamente o teu cardápio, a tua ingestão, a quantidade... 70%. Porque é muito difícil você errar muito feio comendo comida de verdade. Você não vai comer, sei lá, vou chutar aqui um cardápio, uma comida que eu faço. Uma salada com um pedaço de batata doce e um frango assado. Eu monto o meu prato, eu não vou comer 3 vezes aquilo. Aquela quantidade que eu coloco no meu prato, ela me satisfaz. Agora, coloca uma pizza, por exemplo. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu não consigo comer mais de 3, mas assim, estou querendo dizer que às vezes quando é um prato muito diferente, uma comida muito diferente, você acaba errando na quantidade. Agora, o básico, aquela comidinha ali, o arroz e feijão de todo dia, sim. aquela carninha que você prepara em casa, salada, legume, a verdura, a fruta, é o básico. E você... Isso está certo. Isso está certo, porque raramente Ou você vai seja, errar, né? Mas assim, aí... A gente vai entrar nisso mesmo, mas vamos polemizar, né? Tem aquela situação de, não, troco o arroz branco pelo arroz integral. O feijão tira, e que não sei o quê. E como é que fica a vida? Porque, assim, como eu falei, comer é bom, comer bem é bom, é prazeroso. Por mais que não seja a função do alimento, como você explicou, mas é a realidade da vida. Você vai num restaurante bom, junta um dinheiro, às vezes, para levar o seu cônjuge, não é porque você quer se nutrir. Eu quero ir num ambiente legal, quero passar um tempo legal, eu quero comer bem. Sim. Agora, a polêmica é o seguinte, o alimento não é um remédio. Aí a pessoa fala assim, não, alimento de verdade é eu comer clara com canela e sei lá, e pimenta e água com limão. Cara, durante um processo, de repente, de desintoxicação e tudo beleza, né? Agora, o cara vai comer isso a vida toda. Viver. Exatamente. Mas aí, isso é um ponto, né? Aí depois eu vou deixar você falar, mas é polêmico mesmo. Comida não é remédio, né? No outro ponto, as pessoas falam dia do lixo. Cara, comida não é lixo. Comida não é lixo. Então, você tenta, né? Eu acredito que é isso. Quero saber de você. Você tenta melhorar a qualidade, mas também não caindo nessa modinha de hoje, aqui, sem isso, não pode isso, não pode aquilo. Como é que é? Como é que você trabalha com esses dois polos aí, né? A gente vive tentando buscar o tal do equilíbrio, né? Que Tal você do está equilíbrio. falando, o tal do equilíbrio, né? Depois que eu passei pelo processo todo, melhorando a qualidade do meu alimento, estudando e treinando, mas como eu falei, eu treinava 1 hora por semana e foi assim por meses, até praticamente o final do processo de emagrecimento eu treinava só essa quantidade de horas, né? Chegou uma época que eu comecei a estudar daí sobre quantidade de alimentos, né? E aí eu comecei a ver algumas estratégias nutricionais, cetogênica e tudo mais, onde a gente passava a pesar o alimento, a saber qual a quantidade exata de carbo, fui entendendo os macros e tal. Também, né? Isso na Só realidade... que, na verdade, assim, para mim foi libertador esse processo. Por quê? O pesar o alimento, o entender os grupos de macronutrientes e tal, e você pesar, e você saber o quanto você está comendo, te ajuda a saber o que você está fazendo e você não faz isso para sempre. Então, hoje, visualmente, o meu prato é muito claro para mim. Porque de tanto eu
pesar aquelas quantidades, eu sei Você exatamente já o que sabe. comer. Então, para mim, foi um aprendizado. Tem até foi uma ótimo. técnica que falam aí que eu gostei, né? Porque realmente esse negócio de... Eu estou falando por mim, eu não estou falando que é a realidade de todo mundo, não estou falando que é o certo. Eu estou falando, para mim, pesar, contar caloria, a tabela de pontos, isso tudo para mim é muito chato. Porque Sim. aí o que deveria ser um momento assim de nutrição, de prazer, vira um peso, né? E eu gostei que eles falam assim, eu até queria te perguntar se isso é o certo. Metade do prato vegetais, um quarto do prato Proteínas. carboidratos, outro quarto do prato proteína. Sim. É isso aí. Se você É muito tiver simplório isso? Não, Ou é um fato? uma boa base, né? Se você tiver num processo de manutenção de peso, o que, que é? Tá tudo ok com o meu peso, tô dentro do peso, pratico atividade física, minha saúde tá ok, meus exames estão ok. É o que Isso é a gente válido. manteria. Que daí você mantém mais ou menos o que você ingere com o que você gasta e tá tudo certo, né? É uma coisa agora que você estava falando, essa montagem e tal, eu lembrei. Não sei se você sabe, mas nós temos um guia que se chama Guia Alimentar da População Brasileira. Está disponível para qualquer pessoa. Você pode entrar, baixar o PDF. É um guia o quê? Oficial do É um governo? guia do governo e muito reconhecido. Nosso guia foi considerado um dos melhores do mundo. Sério? O Guia Alimentar Sabia da não. População Brasileira. E lá está descrito várias quantidades de vários alimentos que você pode ingerir, E que o guia fazem está parte. correto? O guia está em correto. termos de nutrição? O guia está nutricionalmente correto. O guia respeita a nossa cultura, respeita legal. essa nossa relação do alimento, porque a gente usa o alimento para celebrar, a gente usa o alimento quando a gente está triste, a gente usa o alimento quando a gente o eu Quando mereço. você está deprê, você come um pote de doce de leite, né? Então a gente apoia várias emoções aí em vários alimentos. E o guia, ele não traz tão dessa forma, mas assim, ele traz numa linguagem muito bacana, muito simples, que Bem realmente equilibrado. qualquer pessoa consegue entender. Ele traz qual é a quantidade de açúcar. A primeira recomendação do guia é reduz a quantidade de industrializados, de processados, ultraprocessados. Ele incentiva o consumo de legumes, verduras. Então, assim, é um material que está disponível, está gratuito e é uma boa base para você pensar em alimentação. Estava ouvindo você falar que é muito chato isso de contar e tal. E lembrando... Minha opinião, né? Minha Não, opinião. com certeza. E lembrando que, assim... Durante o meu processo de emagrecimento, eu estava completamente focada nisso. Eu pensava, dormia, acordava 24 e horas. respirava isso, entende? Porque era algo que eu queria muito. Trabalhava, obviamente, tinha minha família, os meus afazeres, meu ministério. A vida continuava, mas o meu foco era o meu processo de emagrecimento. Então... Para mim, não era um peso porque fazia parte do meu objetivo. Sim, e é legal porque, se faz parte do seu objetivo, saiba que, de repente, você vai precisar focar um pouquinho nessa questão. Claro. Né? Se algum dia for passar por um processo desse, talvez você tenha que falar, olha, o meu foco tem que ser nisso daí agora, porque senão eu não vou conseguir, né, fazer tudo. O meu, naquele momento, era realmente reduzir o meu peso, né? Então, assim, algum momento você precisa focar, né? Agora, se não é o teu foco, você fala assim, não estou a fim de encarar esse processo de pesar, de melhorar a qualidade e tal. O que eu faço para buscar um equilíbrio, né? Hoje eu já considero 4 anos aí, que eu falo que eu estou durante o processo, não estou depois, né? Então, eu tenho antes e eu estou no durante. O que eu faço para que eu julgo ser um equilíbrio me mantenho em atividade física no mínimo 5 dias na semana, 5 a 6 dias. 5 a 6 dias na semana eu pratico alguma atividade física. E isso é muito importante manter. A atividade física ela não vem só acompanhada de emagrecer, de estética, é saúde, né? E hoje eu viso e busco saúde, longevidade, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com autonomia, eu quero ter massa muscular o suficiente para conseguir levantar e sentar sem ajuda quando eu tiver 90 anos. É isso né? que eu digo, Geisa. Envelhecer a gente vai, todo mundo. Graças a Deus que a gente chega, porque o pessoal A não quer envelhecer. expectativa de vida aumentou, né? A expectativa de vida Exato. aumentou. O Então pessoal a não gente quer precisa... envelhecer, então você pergunta, você quer o quê? Morrer cedo? Mas a gente sabe que vai ter problemas e tal. Problemas
virão, a gente quer jogar tudo para o final. Aí, quando der tudo junto, a gente parte e acabou. Se você pode evitar de ter alguns problemas, né? Sim. Então, assim, eu queria, né, com 20 anos, pensar em como é que eu iria estar aos 80. Mas você não pensa. Quando você tem 20, você não pensa o que você vai fazer, né? Mas eu estou chegando no 40 e agora eu já comecei a pensar em como eu quero estar nos 80. Então, eu quero envelhecer muito bem. Então, eu quero evitar... fazer a minha parte para evitar o máximo possível aí de qualquer doença. E o que eu considero um equilíbrio hoje é 80%, 85% da minha alimentação segue sendo a comida de verdade. Segue sendo ovos, carne, legumes, verdura. E você quebrar uma hora ou outra, um aniversário e tal? Não, eu digo 80% nesse sentido. Nesse sentido. De vez em quando. Durante assim, o dia, normalmente semana, é 100. Isso, 100. Na semana é 100. Às vezes, durante 2 semanas, 3 semanas é 100%. Eu falo para a vida, né? E eu deixo aí um tanto para... Hoje à noite é aniversário de uma pessoa querida. Então, eu vou. E eu não faço aquelas loucuras que, às vezes, eu considero loucura, né? Vou passar o dia inteiro sem comer porque à noite eu tenho um aniversário. Aí eu vou deixar para comer lá. E parece que não adianta. Exatamente. Muito isso, né? Então, assim, eu tenho um aniversário à noite, ok. Eu como normal, que eu como durante o dia. Eu vou no aniversário, eu como de preferência até ficar satisfeita, tento não exagerar. E também não tem a atitude compensatória do outro dia de tipo, vou passar fome o dia todo porque ontem à noite eu comi. Também não faço isso. Que algumas pessoas seguem essa, né? Tipo, ontem eu comi, então hoje é jejum o dia inteiro. Então, isso que eu considero um equilíbrio. É o equilíbrio. Isso que eu considero um equilíbrio. A minha família gosta muito de sushi. É nosso prato preferido lá de casa. É saudável até, né? De certa maneira. É que o shoyu pega um pouquinho, né? Mas base de tudo soja, bem, né? então. Mas a gente faz... É mais por causa do sódio mesmo, né? Sódio. Tanto por conta da soja, né? Mas, assim, a gente vai no sushi a cada 3 meses. Às vezes 4 meses. Então, é isso que eu considero aí os 20% de diferença para a vida. Então, os 20% não é o tal do dia do lixo, que eu também não concordo, mas é a quebra. É o momento que você não quer ser aquela eco chata que, não tô, não como. E aí a pessoa ainda faz essa bandeira, né? Não vou... Como um pouquinho durante no o processo, aniversário do pessoal. Sim, durante o processo de emagrecimento, eu fui bem regrada, né? Foram, assim, 6 meses, 7 meses, em que eu fui realmente muito regrada. Eu fui em aniversário que não tinha fritura, tinha salgadinho, coisas normais de aniversário, e eu tomei água. Também não precisa ficar anunciando aos 4 ventos, né? Não tem nada que eu como. Não, ninguém nem sabe qual é o aniversário, nem que eu só tomei água. Eu fiquei na minha, comi antes de ir o que eu comia, normal, da minha dieta. Fui no aniversário, socializei, me diverti, minhas filhas se divertiram, a gente conversou, papiou. Não tinha nada que encaixasse dentro da estratégia que eu estava seguindo. Voltei para casa e está tudo bem. Saí para comer pizza? Saí não, né? Fui na casa de amigos para comer pizza, levei a minha marmitinha. Né? Tava todo mundo comendo a pizza, eu estava comendo a minha marmita. Amigo entende, né? Não vai exatamente, né? Eu não fui numa pizzaria e levei marmita. Eu fui na casa de amigos comer pizza e levei a minha porção. E aí eles falavam, mas um pedaço de pizza? Eu falava, não, gente, mas assim, vai fugir do que eu tô. Né? Então, durante um período, eu gosto da ideia... Não gosto da ideia de viver em restrição. Eu acho que isso acaba gerando até perigoso de você caminhar para uma compulsão depois. Não gosto da ideia. Eu gosto Tudo da ideia... que é exagerado, né? Exatamente. Eu gosto da ideia estratégica de uma restrição que tenha período para terminar. Nós fizemos recentemente aí 21 dias, né, de jejum por um propósito maior. Espiritual. E eu tracei algumas estratégias de jejum para a minha vida. E durante 21 dias eu respeitei, porque eram 21 dias. Sim, não é um negócio que eu vou viver a vida toda fazendo, né? Então, quando você tem prazo, eu acho bacana você pensar numa restrição. E você tinha um propósito, né? Exatamente. Eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito, né? Não é o dia a dia
de uma normalidade. Isso é um Não, propósito. isso foi lá naquele período de emagrecimento. Então, durante aquele tempo, eu realmente não comi nada de doces, nem quando eu saía, mas também não me fechei dentro de casa. Eu saí, eu socializei. Isso é legal para mostrar que eu comecei a olhar o alimento realmente como nutriente. Eu não preciso estar numa festa e comer para estar feliz, mais ou menos assim. Não preciso beber para ficar alegre. Você está ali pelas pessoas, não Estou está ali pelo pelas alimento. pessoas, eu estou ali socializando, eu estou ali conversando, sabe? Então, assim, eu sei, a gente tem a cultura, está enraizado na gente que o alimento tem que estar presente em várias ocasiões. Mas hoje eu já consigo olhar para o alimento como nutrição, não como suporte para qualquer questão, nem para Acompanhamento celebração. de um nem evento e tal. Enfim. Né? Tipo, tô triste, vou comer. Não. Entendi, Né? entendi. Então Aí, eu consigo... aí procura um psicólogo, como a gente falou, né? E vamos resolver esse problema. É aí que eu te falei que a terapia me deu, né? Ferramentas. A gente até estava falando de grupo multidisciplinar nessa hora. Então, eu considero que a terapia, o nutricionista e o educador físico é o time dos sonhos para qualquer pessoa que está pensando num processo de... Não digo só de emagrecimento. Saúde, eu digo né? de saúde. Um processo de saúde é isso. Um bom nutricionista, uma pessoa que você confie, né, no trabalho, que você simpatize, que precisa ter uma afinidade entre o profissional e o paciente. Um terapeuta e um educador físico. Eu acho que esses três são, assim, Porque no essenciais. final das contas, a gente até estava falando dos custos. Mas minha avó me ensinava o seguinte, é melhor gastar na venda, ela falava assim, é melhor gastar na horta, com frutas e legumes, do que gastar na farmácia. Então, assim, se você... tem um amigo que falava, a gente nasce escravo. Ou você é escravo da indisciplina e dos males que ela te causa, ou você é escravo da disciplina. Quer dizer, se você resolve se regrar, você vai evitar um monte de problemas. Se você resolve abrir mão de tudo e enfiar o pé na jaca, você vai acabar tendo que gastar um dinheirinho com remédio. Exatamente. E o remédio não é barato, falava, não é barato, né? Exatamente. Hipócrates falava que seja o alimento o teu melhor remédio. Seja o alimento o teu remédio. Então, assim, se você se alimenta bem, a probabilidade de você ter alguma doença, ela é menor. Né? Se você pratica atividade física, a probabilidade de você ter uma doença associada à alimentação é menor. E se você tiver, a probabilidade de você se recuperar mais rápido também é maior. Então, assim, acho que nosso amigo, né, o Vlad, que inclusive esteve aqui, sim. A recuperação do Vlad foi incrível. Mas o Vlad tem todo um histórico de atleta. O histórico de atleta ficou famoso, né? Mas ele tem todo um histórico de atleta, um cara que sempre se cuidou, que cuidava, né, de certo ponto da alimentação para poder competir e tudo mais. Exatamente. Então, assim, teve uma recuperação muito boa, né? Então, não é que você vai evitar ter, né? Se o que eu você costumo tiver, falar. Você vai passar mais tranquilo. Eu costumo falar assim, quando a pessoa fala é garantido, em termos de finanças, eu coloco a mão na carteira, vejo se ela está no bolso, saio correndo e vejo se o dinheiro ainda está no banco, se tiver, né? Garantia não tem, mas temos. O que você pode fazer? Você pode colocar as chances a teu favor. Exatamente. Com tudo na vida, né? Você acordar de manhã e chegar antes no trabalho vai garantir que você vai ter um emprego sempre? Não. Mas você dá uma mensagem que você se interessa, que você é responsável e tal. Se você come bem, faz exercício, você vai garantir que você não vai ter doença? Não. Não, mas você assim, evita as chances, né? Você coloca as chances. A gente não garante nada, Deus é que sabe do nosso futuro. Exatamente, mas uma coisa você pode fazer, colocar as chances a teu favor. Exatamente. Isso é que você acabou fazendo com essa reeducação, com esse propósito todo, né? Isso. É assim, né, hoje em dia, eu penso, quando eu estou me alimentando, eu penso, essa estratégia é bacana, é um anti-inflamatório. Que legal, isso daqui é um antioxidante. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai inserindo na nossa vida
para ir colocando um saldo positivo aí na saldo nossa positivo. conta de saúde, Então, né? aí você virou a chave, você começou a indignação, e você começou num próprio processo com um educador físico e Me começou a alimentando fazer melhor. alimentação. Isso. Mas, ainda assim, muita gente começa e não continua. Como é que você conseguiu a disciplina de ir adiante no processo? Bem longe no processo. Eu creio que as Porque pessoas você não... perdeu 30, né? 30 quilos. Eu creio que as pessoas parem porque elas ficam esperando a tal da motivação, né? E se eu te falar que todos os dias eu acordo mega motivado, não. Ninguém acorda para nada, né? É todos os dias. Tem dias que você tá afim, mas a maioria dos dias, não. Então, quando eu comecei o processo, os primeiros dias, né? Eu estava empolgada e tal, eu estava fazendo, mas eu já tinha feito isso várias outras vezes, né? E aí chegou um momento lá, com uns 10, 15 dias, que realmente o desânimo vem, né? Tipo, nossa, não é fácil. Aí a né? fase que as pessoas desistem. Geralmente na a tua opinião. gente desiste. O que foi o diferencial? É que eu queria muito. Eu queria muito isso, sabe? A força de vontade Eu foi... queria demais. E eu falei, não, dessa vez eu vou, sabe? É difícil, mas eu vou Chega. conseguir. Deu chega. um basta, né? Exatamente. Eu falo para as pessoas, eu falo assim, eu queria tanto isso, mas eu queria tanto que eu falei, eu não vou parar. E eu não fiquei esperando motivação. Né? Não está na mão de ninguém. Na verdade, você é o único responsável. Você é o único responsável. E assim, eu moro, né, com a minha família, tenho esposo, tenho 2 filhas. Mas os 3 não estavam no processo de emagrecimento comigo. Então, assim... Você meio que se isola. Não que se isole, mas assim, eu tinha bolo na minha casa, tinha chocolate, tinha doce de leite, que eu amo, tinha filhos falando, vamos sair para comer, tinha a comida, exatamente, deles, a comida né, deles, que não era, né, eu tentava fazer sempre a mesma para facilitar, eu sou uma pessoa prática, eu não gosto de ficar me inventando muito, mas algumas coisas as meninas não comiam, e aí eu fazia só para mim e complementava com alguma coisa só para elas. E assim, todo mundo vai se deparar com suas dificuldades, não é porque você está num processo de emagrecimento que todo mundo ao teu redor está também. Muito pelo contrário, geralmente ninguém está. Geralmente o que mais você ouve é só um pedacinho não faz mal, só um pouquinho não tem problema. É só hoje. Geralmente é o que você ouve. Mas como eu falei, eu queria muito uma mudança de vida. Eu queria demais isso. E aí foi o que me fez persistir. E aí... O legal é que isso vai inspirar daqui a 10 anos, né? O vídeo vai estar lá, vai inspirar as suas próprias filhas. Tomara. Quando elas assistirem, né? Sim, eu queria muito. E aí o primeiro mês de emagrecimento, eu eliminei 6 quilos. Aí a motivação veio. Porque a motivação, creio eu, que ela vem de resultados. Entende? Sim, então, sim, assim, sim. você começa a ter resultados, você falando, opa, tá dando certo, gostei. E assim, por mais que tenha sido um processo difícil, não foi tão difícil assim como outras que eu já tinha tentado. Eu falei, opa, 6 quilos a menos, acho que dá para continuar. Segundo mês, eliminei mais 5, então foram 11 quilos em 2 meses. 2 meses. Né? E assim, sem remédios, sem loucura, sem cirurgia, chá milagroso, sem nada, só comendo nada. Só comendo a tal da comida de verdade. Sem ingredientes. E treinando 1 horinha por semana. 30 minutos na terça, 30 minutos na quinta. Depois do segundo mês, aí eu comecei a colocar umas caminhadas nos outros dias, Porque tem o tal do platô, né, Geisa? Mas ele é bem mais para frente. É bem para frente? Ele é bem mais para frente. No meu caso, ele veio bem mais para frente, né? Efeito platô, para quem não conhece, é quando a gente estaciona, né? Falando numa linguagem bem simples, é como se o corpo dissesse assim... Ok, já gastei toda a minha reserva de gordura, toda não, né? Já gastei uma boa reserva, né? Estou em déficit calórico, gastei um tanto, mas daqui para frente eu não gasto mais. Então, você simplesmente estaciona, para de perder peso, né? Talvez o corpo pensa, eu quero sobreviver, essa pessoa está me privando muito, agora eu vou começar a armazenar em gordura para eu pensar lá na frente. Mantém, né? Mantém um X de gordura ali e não adianta, você pode... sei lá, fazer jejum, fazer de tudo e não realmente o corpo para. Você falou em jejum. E esse tal do jejum intermitente aí que virou moda? Isso é bom? Ele é bom. Ele é muito bom.
É para todo mundo? Não. Mas é assim, saudável, é Ele indicado. É saudável. Ele é indicado. Essa restrição de... Só que, como eu falei, né? A palavra mágica da nutrição é depende, né? Depende da pessoa, depende da idade, depende se ela não tem alguma comorbidade que o período de jejum possa prejudicar. Então, tudo que a gente falar de estratégia depende porque somos únicos, né? Sim. No meu caso, eu fiz jejum durante esse processo, o intermitente, durante esse processo de emagrecimento. Para mim, ele serviu para me reconectar com o sistema fome e saciedade, porque o jejum, se você está num período de privação de alimento, você começa a perceber quando você realmente está com fome. Entendi. Então, assim, se você está em jejum, você fala, agora eu estou com fome. Então, você começa a entender fome real. Fome mesmo, porque muitas vezes a gente come porque, sei lá, tô com vontade, tá na hora, e não é fome, né? Então, ele me ajudou nisso. Me ajudou muito em questão de concentração, foco, disciplina, né? Então, assim, ele não é uma estratégia para emagrecimento, mas ele é uma estratégia com milhões de benefícios. Assim, tem estudos... sobre jejum, assim, de pessoas que conseguem reverter casos de doenças, até de doenças autoimunes, com o jejum. Consegue eliminar medicamentos, uso, né, contínuo de medicamentos com o jejum. Então, ele é uma estratégia fantástica, muito válida. Tem vários protocolos de jejum. Sem querer, a gente meio que faz uns jejuns, né? Se você faz a tua última refeição às 8 da noite, 20 horas, e no outro dia você vai se alimentar às 8 da manhã, você fez 12 horas de 12 jejum. horas. Né? Que é o protocolo mais simples. Então, a gente faz... Funciona também? Funciona, né? Agora, se você acorda, sei lá, às 7, e aí você consegue jogar a tua refeição para... Vai para a academia em jejum e volta vai fazer... e se alimenta às 9, por exemplo. Exatamente. Então, você já estendeu para 13 horas. Aí, vamos dizer que você fala assim, cheguei às 9, tomei um banho, não estou com fome ainda, vou direto para o almoço. Então, você já fez aí... 16 horas de jejum, que é um protocolo bem bacana. Se você não está com fome, pode. Se você não tem nenhum problema com isso, pode. Mas claro, isso também tem uma questão, né? Quando você está desregulado, me corrija se eu estiver falando a maior besteira do mundo aqui. Quando você está desregulado, até a questão desse sistema que você falou, fome e saciedade, altera. Então, tem gente que sente fome o tempo todo. Principalmente dependendo da qualidade do que ele ingere, né? Por exemplo, o grupo de carboidratos, que é o que a gente falou. O carboidrato ele começa a ser digerido na boca já, né? Então, assim, já é uma partícula de macronutriente muito menor. A amilase da saliva. A amilase da saliva já começa a digerir o carboidrato desde a boca. Então, assim, é uma digestão muito rápida, muito fácil. Então, se você comer uma refeição rica em carboidrato... Ok, em 2 horas você vai estar com fome, né? Entendi. Diferente de uma proteína que vai demorar para digerir, que vai ficar muito mais tempo no teu organismo, e aí você vai ter fome com mais A gente queria falar de carne, porque as pessoas, né, demonizam gordura, colesterol, né? Por conta da pandemia, a gente aprendeu muito sobre a vitamina D. Então, as pessoas ficam focando só em alguns pontos, mas você tem o descanso, dormir bem, controle de estresse, pegar sol. Enfim, tem várias coisas que a gente pode conversar. Eu acredito que a gente vai ter que voltar para um segundo papo. Eu vou voltar como nutricionista aqui. Pois é, porque eu tinha vários pontos aqui de curiosidade que a gente acabou se estendendo, mas eu queria ainda conversar um pouco, chegando para o final, eu sempre faço algumas colocações. Essa foi a tua história grande de superação da tua vida? Daí no final de 6 meses eu eliminei 22 quilos, no final de 8, quase 9 meses foram 30 quilos a menos, né? Ou seja, é possível. É possível, não é fácil, mas é possível. E foi assim o processo mais transformador que aconteceu na minha vida, né? Porque geraram outras situações. Outras coisas. De tanto estudar, buscar, pesquisar, me apaixonei por esse mundo da nutrição.
E acabou E aí, indo aos fazer. 36 anos, eu falei, vou voltar para a faculdade, vou estudar, vou encarar uma sala de aula de novo. Já estava 18 anos longe de uma sala de aula e falei, vou voltar. E aí fui, né, todo o processo vestibular, entrar na faculdade, voltar a estudar. E assim, completamente apaixonada, ansiosa por tudo que o futuro me reserva nessa profissão, né? E aí você, a sua profissão você vai exercer com propriedade, né? Eu gostaria Porque que você fosse, passou sim. por um processo, né? Exatamente. E Hoje em você dia, gosta de ler nesse eu processo de... amo ler. Quais os livros, amo assim, ler. que, em geral, não só, né, da tua profissão, da tua futura profissão, mas em geral, quais os livros que te impactaram, assim? O primeiro livro o meu guia de vida é a Bíblia, né? É o que eu encontro respostas para tudo. Mas tem um livro que eu li faz uns 2 anos, mais ou menos, que ele me ajudou bastante com essa questão de alimentação e tal, que se chama O Peso das Dietas. O Peso das O Dietas. Peso das Dietas, da Sophie Daron. Então, assim, é um livro que fala de uma maneira muito clara sobre... Você até falou assim, poxa, é muito chato esse negócio de contar carboidrato, de ponto, de pesar e tudo mais. Então, ele tira... Né? Ele traz uma linguagem bem simples, ele tira isso de, tipo assim, a gente foi criado tão perfeito que se a gente não estragar o que a gente já foi criado... Já ajuda bastante. E é isso, sabe? Tipo assim, procura comer comidas bacanas, comidas legais, permita-se lá comemorar um aniversário, permita-se celebrar com comida, ok, mas não precisa... Não vire neurótico, exato, né? Compulsivo. Isso, e para nada, né? E ela fala dos extremos também, porque hoje a gente fala muito sobre obesidade, inclusive o tema do meu TCC é sobre obesidade, a epidemia do nosso século, né? Uhum. A gente tem muito mais mortes por obesidade do que por desnutrição. Então, hoje, o excesso de comida é um problema muito maior do que a falta da comida. Na média mundial, mundialmente África, tudo? Mundialmente falando. Interessante. É pontual as questões de desnutrição. Já as questões de obesidade, sobrepeso e obesidade se espalhou pelo mundo todo. Exatamente. Então, até eu escolhi esse tema, vou defender. Legal. Vou apresentar o meu TCC agora, dia 31. E o que a Geisa falaria para a Geisa com 17 anos, dando um grande conselho de vida, assim? Eu acho que o melhor conselho que eu daria para ela seria: você precisa conhecer Jesus. Para ontem, eu teria evitado algumas coisas aí, corre para Jesus. E teria dito para ela: fica tranquila, vai dar tudo certo. Sem pressa. Para que essa pressa? Para que ser tão impulsiva desse jeito? Calma, vai dar tudo certo. E o que você faria de graça e te motivaria a acordar mais cedo? Tipo assim, o que você ama fazer que tem alguma... Nossa, eu falaria de nutrição. Nutrição. Eu faria isso. Você achou na profissão. Eu me achei na profissão. Sabe, acho que até brinquei contigo esses dias, a frase do Capitão América nos filmes, né? Quando ele está lutando, ele fala: eu posso fazer isso o dia todo? O dia todo. Eu posso fazer isso por horas, por dias, por meses. Eu posso falar sobre isso. Eu quero ajudar pessoas, né? Eu quero... eu até já comecei a desenhar logo. E a minha logo é Geisa Santos, Nutrição com Propósito, porque eu quero fazer... eu não copiei, mas tem um propósito lá, Nutrição com Propósito, porque eu quero realmente... foi uma mudança na minha vida. E eu quero, através da nutrição, através da alimentação, que é algo tão normal nos nossos dias, mudar a vida das pessoas, né? E você provou que é possível, né? É possível, porque as pessoas devem pensar: eu não tenho dinheiro para cirurgia, eu não tenho dinheiro para remédio, eu não tenho dinheiro... Calma, é possível sem... Possível. Né, usar... E assim, é básico, faz aquilo que você pode com aquilo que você tem. Eu preciso começar a academia, mas eu tenho que comprar o tênis. Cara, vai com o tênis que você tem. Porque se você for esperar, na rua descalço, vai andar. Seja. Nossa, com a pandemia, você falou, não tem nada de bom da pandemia, mas com a pandemia... A humanidade aprendeu. A gente aprendeu e, assim, olha quanta coisa que a gente tem de material nos canais de internet afora. De graça. De graça.
sabe? Com treino, com aula, com palestra. Então, assim, poxa, eu não tenho como sair de casa para treinar. Não me sinto confortável num ambiente de academia. Cara, coloca uma aula ali de 15 minutos, faz na tua casa. Sim. Ah, não tem tênis, faz descalça, faz sem impacto, sabe? Procura lá para iniciante. Não, consigo sair na rua, estou de boa, então vai caminhar. Quero correr, procura um profissional para te ajudar, para não se machucar. Vai correr na rua, é de graça, né? Entre aspas, a gente mora num lugar lindíssimo, né? Então, poxa, tão gostoso você correr olhando o mar, isso é um privilégio para poucos, né? Sim, sim. E tantas outras coisas. Hoje em dia, as academias oferecem aí milhões de modalidades que você pode, né? Ah, não gosto de musculação, vou fazer um pilates, vou fazer dança, vou fazer lutas, né? Vou fazer tantas coisas. Acrescenta movimento na sua vida. Coloca movimento na sua vida e cuida do teu bem mais precioso, né? O nosso corpo, a nossa saúde é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, Legal. cuida disso para você envelhecer bem, sem depender de ninguém, Quer né? dizer, ter saúde. Como a gente começou o bate-papo conversando, o básico. O básico. Qualidade da alimentação, Atividade física, qualidade de sono, sono, controle de estresse, pegar sol, sol. ser menos reativo. As pessoas se estressam com trânsito, tomam uma fechada e fica batendo boca, nem conhece a pessoa, aquela pessoa não te afeta em nada, provavelmente você não vai nem ver mais a pessoa. Então, assim, e legal que você falou da Bíblia, porque isso tudo está na Bíblia. Tá na Bíblia. Enquanto estiver em vós, tende paz com todos. Sim. Né? Ou seja, o nosso corpo é o templo, né, do Espírito. Vamos cuidar dele e tal. Se a gente for além nessa questão, cara, né, Jesus nos chamou para ir para o ID, né? Não importa para onde, mas para o ID. Mas como é que eu vou cumprir o ID sem saúde? Exato. Se eu não consigo Também levantar tem do isso. sofá, se eu não Então, assim, tem um propósito Como é que você vai cuidar dos seus filhos, da dos sua seus família? filhos, que é seu primeiro ministério. Então, assim, sabe, tem um propósito espiritual no se cuidar, né? Sim, Estética é consequência, né? Você, como mulher, você se olhar, se ver bem, se gostar, é uma consequência. Pode ser a tua Faz primeira parte. motivação, pode ser o teu primeiro passo, beleza, começa daí. Mas tem muita coisa Contanto envolvida. que gere uma mudança, né? Contanto que gere uma mudança e que você passe a buscar por saúde. Ó, Geisa, a gente vai ter que conversar depois, porque Não, vários assuntos só ficaram pendurados, né? Eu tenho uma fila de pessoas, mas logo a gente conversa de novo. Voltarei. Te agradeço pelo bate-papo. Né? Passa rápido. Quando tá rápido. bom, a gente acaba... Né, o tempo corre, né? Várias informações importantes. Tenho certeza que as pessoas vão ser inspiradas, que é o objetivo do canal. E obrigado agradeço, pela foi uma- presença aqui no canal. Uma honra participar, estou me sentindo assim muito honrada realmente, né? Muito grata a Deus, a você, e Legal. que seja um sucesso esse canal, que cresça cada vez mais e que eu volte logo sim, vou cobrar. E para esse canal ser um sucesso, você tem que dar o like. Com o teu like a gente consegue chegar a mais pessoas. Se você gostou, então já aproveita, já deixa o seu like, ative o sino, que aí você vai ser lembrado de todos os futuros episódios. E para os episódios anteriores, você vai ter o card aqui em cima, acima da Geisa. Você clica e você vai poder ver todos os episódios. Lembrando que esse daqui foi patrocinado pela King Alimentos, do meu amigo Jean, uma empresa excelente. Se você quer ver o episódio do Jean, clica no card e você vai poder assistir. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Amigo.